Então, o nosso webinário de hoje é a respeito da carboquímica. Eu fiz essa apresentação, assim, vou apresentar a carboquímica para vocês de modo, assim, bastante geral, sem muito detalhamento, né, abordando, assim, aspectos mais gerais, de modo a tentar atender a um público bastante heterogêneo, né, que vai desde alunos que nunca ouviram falar em carboquímica, até profissionais da área que trabalham com isso. Então, eu acredito que vão aparecer diversas dúvidas ao longo do webinário, mas aí a gente tenta responder no final da apresentação, tá? Bom, meu nome é Ana Rosa Costa Muniz, eu sou professora do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa, no campus de Bagé. A minha formação de graduação é em Engenharia Química, né, pela Escola de Engenharia de Lorena da USP, o mestrado em Engenharia Química pela Unicamp, meu doutorado também em Engenharia Química pela UFSC, e desde 2016, desde a sua inauguração, que eu coordeno o Laboratório de Energia e Carboquímica, que é um laboratório exclusivamente de pesquisa destinado ao estudo da carboquímica, um laboratório vinculado à Unipampa, que fica localizado no campus de Bagé. Bom, primeiro, o que é a carboquímica, né? A carboquímica, o próprio nome, ele já diz, né? Carbo mais química. Então, é a química do carvão. A carboquímica, então, ela é um conjunto de processos e dos seus respectivos produtos, nos quais o carvão é a matéria-prima. Então, é transformar o carvão, que é uma rocha, né? Em produtos químicos valiosos. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é a composição desta rocha, né, desse carvão mineral. Do que é composto? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Esses são os elementos que constituem o carvão mineral. Além deles, a gente tem uma fração, e no caso do carvão brasileiro, é uma fração bastante significativa, da parte mineral, que são as cinzas. Prioritariamente composta por sílica, né, o óxido de silício, a areia, né, e também pelo óxido de alumínio. Então, majoritariamente, as cinzas é um alumínio silicato. Em menores quantidades, uma série de outros óxidos metálicos, né? Ferro, cálcio, magnésio, titânio, fósforo, sódio, potássio, manganês, ródio e outros. Então, o que a carboquímica vai fazer? Ela vai pegar essa rocha, que é um sólido homogêneo, e vai transformar em produtos químicos de maior valor agregado. Que produtos químicos são esses, né? Uma infinidade. Tá? Então, se os elementos constituintes são esses que eu mostrei, nós podemos produzir a partir do carvão, por exemplo, gasolina, que é um hidrocarboneto, ele tem só carbono e hidrogênio, um diesel, é um hidrocarboneto mais pesado, com maior número de carbonos, mas é carbono e hidrogênio. Amônia, por exemplo, nitrogênio, hidrogênio, NH3, se eu quiser um metanol, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Se eu quiser um ácido sulfúrico, eu tenho hidrogênio, enxofre, oxigênio. Então, a carboquímica, ela faz essa transformação, né, do carvão numa série de produtos químicos de alto valor agregado. A carboquímica, ela tem duas etapas, e elas têm que ser executadas na sequência, como está aqui,
Tá? Primeira coisa que a gente faz é a destilação do carvão, que é exatamente essa separação desses compostos químicos, desses elementos químicos, desse sólido homogêneo, dessa rocha. E numa segunda fase, eu vou fazer a síntese do produto desejado. Então, depois de fazer essa separação, eu vou fazer a transformação no produto que eu desejo, né? Então, são essas duas etapas. A primeira etapa, então, é uma destilação. O que é destilação? É um processo de separação que é utilizado para separar misturas homogêneas usando aquecimento. Pessoal da engenharia química, da química, que está acostumado com esse termo destilação, está bem acostumado como um processo de separação de uma mistura homogênea líquida, né? No caso do carvão, é uma mistura homogênea sólida, mas para ficar mais fácil de entender, eu coloquei aqui o processo da petroquímica, né? Que a gente tem uma mistura de líquidos, onde nós vamos fazer a separação dessa mistura em vários componentes, em várias frações diferentes de compostos, de produtos diferentes, e aí eu vou ter a base para a chamada petroquímica, que é a química do petróleo. No caso da carboquímica, a gente faz algo semelhante. Nós vamos fazer uma destilação, que é a separação dos componentes, mas de uma mistura de sólidos, através de um processo de destilação, não chamado fracionada, mas uma destilação seca. E através dessa destilação, eu vou obter produtos que vão ser base para a indústria carboquímica, né? Então, bastante similaridade entre a carboquímica e a petroquímica. Por quê? Porque a origem, tanto do petróleo quanto do carvão, é a mesma. Então, o petróleo são restos da vida aquática, soterrado há milhões de anos, fossilizado sob alta pressão e temperatura, né? Por isso as plataformas ficam em alto mar, restos da vida aquática. E o carvão são restos de florestas soterradas também há milhões de anos, 250 a 300 milhões de anos, fossilizadas sob alta pressão e temperatura. Então, como a indústria petroquímica, ela é uma indústria mais consolidada, né, ela tem mais tempo, a gente sempre faz essa analogia, né, entre a indústria petroquímica e carboquímica, lembrando que como o petróleo e o carvão têm origem semelhante, tudo que a gente consegue obter de produto químico do petróleo, plásticos, fertilizantes, combustíveis, produtos químicos, a gente consegue também obter através do carvão, usando o carvão como matéria química através da carboquímica. Esses dois, petroquímica e carboquímica, sempre andaram juntos, né? Sempre juntos. Então, como a gente consegue obter produtos, os mesmos tipos de produtos, né? Quando eu tenho uma alta no preço do barril de petróleo, crise do petróleo, tem uma alavanca à indústria carboquímica, né? A indústria carboquímica, tecnologicamente, os grandes avanços dela foi exatamente nesses períodos, né? Então, o primeiro avanço tecnológico grande foi na Primeira e principalmente na Segunda Guerra, né, onde a Alemanha teve 100% da sua frota, os combustíveis todos produzidos através do carvão. Também temos um outro avanço tecnológico da carboquímica, em função do apartheid na África, quando houve o boicote do petróleo à África, e a África não tem uma gota de petróleo, mas tem muito carvão. Então, desenvolveu toda a parte de produtos químicos e combustíveis a partir do carvão. E os dois estão sempre caminhando, então, aí juntos. Atualmente, uma situação totalmente atípica, de um valor negativo do barril do petróleo, então, é uma época em que a carboquímica, ela está parada, né? Mas é bastante importante que a gente desenvolva a carboquímica, porque tem uma vantagem, né?
O petróleo, ele tem em partes muito restritas do planeta, e o carvão não, o carvão tem em vários países, né? Então, essa dependência do petróleo acaba a gente conseguindo se afastar um pouco se a gente desenvolve a indústria carboquímica. Ela está bastante desenvolvida tecnologicamente, uma série de indústrias já operando, que eu vou mostrar alguns cases ali no final da apresentação. Quais são os processos da indústria carboquímica? Bom, a primeira parte que eu falei para vocês é separar o carvão, né, os elementos do carvão. Então, a gente tem o processo de degaseificação ou pirólise, liquefação, CTL, que é Cold to Liquid, e a gaseificação. Esses três são processos de separação de diversos compostos, elementos, componentes do carvão. Todos eles com aquecimento, né, todos são processos de destilação. A diferença aqui está exatamente no produto principal, naquilo que a gente quer formar. Então, no caso da degaseificação ou da pirólise, o que interessa é o produto sólido final. O gás e o líquido resultante é subproduto. Na liquefação, o foco é no líquido, é transformar o carvão em líquido, né? E na gaseificação é a transformação do carvão em gás, né? Mas são todos processos de separação, tá? De destilação. No caso da degaseificação e da pirólise, a gente, se tivermos, é uma degradação térmica, com mínimo ou com zero de oxigênio. Então, é só um aquecimento, aquece o carvão. Se esse carvão é um carvão que a gente chama coqueificante, que tem características coqueificantes, o que são essas características coqueificantes? É um carvão que, sob aquecimento, ele vai amolecer, inchar, aglomerar, solidificar e formar o coque. Esse processo, ele é muito importante, porque o coque é fundamental, é essencial na indústria siderúrgica, né? Todo coque produzido no mundo vai para a produção de aço na indústria siderúrgica. O Brasil, ele não produz, ele não tem, não é que ele não tem, mas ele tem muito pouco de carvão coqueificante. Vocês sabem que 90% do carvão brasileiro está no Rio Grande do Sul, e quase metade está aqui na jazida de Candiota. Só que o nosso carvão aqui, ele não tem essa característica que eu falei para você. Ele é um carvão vapor, então ele não forma coque. A degradação térmica dele, num processo chamado carbonização, né, ele vai gerar um produto sólido diferente, um char, que é já um carvão, é um pó de carvão. É diferente do coque. A gente não usa esse processo de carbonização com carvão mineral, né? Não comercialmente. Esse é um processo mais usado para madeira, né? Para biomassa. O nosso foco aqui no webinário é no carvão mineral, tá? Que o meu trabalho é todo em cima do carvão mineral. Mas a carboquímica, ela pode ser usada para qualquer material carbonáceo, que tem carbono, tá? Não somente o carvão mineral. Bom, na questão da liquefação, que é carvão para líquido, a gente tem dois processos de liquefação. A diferença daqui para a degaseificação ou da pirólise é que aqui você vai fazer um aquecimento em atmosfera de hidrogênio, é uma hidrogenação. Então, você vai aquecer com reação de hidrogenação, com hidrogênio junto, e vai obter um produto líquido, é uma liquefação, chamado Syncrude. Esse Syncrude, ele é um óleo muito parecido com petróleo. Então, o destino desse Syncrude é o destino, ele segue a rota petroquímica. Daí ele vai para uma refinaria, craqueamento catalítico e segue a rota petroquímica. Né? Existem unidades, plantas industriais de produção de Syncrude. E tem uma outra rota de liquefação,
que é a rota de liquefação indireta. Então, como é que funciona essa daqui? Você vai gaseificar o carvão, quer dizer, você vai aquecer esse carvão para formar um gás. Tem toda uma condição que vai ser colocada daqui a pouco para isso acontecer. Mas é um aquecimento também. Tá? E você vai produzir um gás chamado gás de síntese, ou SynGas, ou SynGas. E esse SynGas é que vai ser transformado por liquefação indireta num combustível sintético líquido, gasolina, diesel e outros, e também em produtos químicos, tá? Então, a rota de liquefação indireta é um pouquinho diferente. Primeiro, gaseifica, forma o syngas, depois faz a liquefação, né? Ou então, você pode simplesmente gaseificar o carvão, formar o syngas e direto usar esse syngas na produção, na geração de eletricidade ou na produção de hidrogênio, que tem muitas aplicações que vão ser vistas aí para frente. Bom, a carboquímica, ela é muito ampla, é um estudo muito amplo. Aqui não teria a menor condição da gente fazer uma abordagem completa, né? Então, eu escolhi aqui, para a nossa apresentação, essa rota de produção de combustível líquido sintético e de produtos químicos de eletricidade e hidrogênio, tá? Que é essa que está destacada aqui no slide. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gaseificação do carvão. E a pergunta é sempre se a gaseificação, de fato, vai ser a energia limpa, né? A energia limpa do futuro. Então, peguei essa foto, uma praia, uma indústria carboquímica, não me nada. Bom, a proposta da carboquímica, em todos os artigos que a gente lê, é CO2 zero, né? Todas as plantas comerciais de gaseificação e carboquímica, elas sempre trabalham com essa questão da energia limpa, porque não vai dar para a gente entrar profundamente no aspecto ambiental, mas no final a gente pode conversar também. Não é que não se gera CO2 quando você trabalha com carboquímica, a questão é a facilidade com que a gente consegue capturar o CO2. Né? Ele não é como na combustão, que é aquele CO2 num mar de nitrogênio, uma dificuldade enorme, cara, para separar. Né? Então, tem uma facilidade muito grande na carboquímica da gente separar esse CO2. Isso é obrigatório na carboquímica, porque, por exemplo, todos os produtos carboquímicos exigem, por exemplo, nessa rota que eu vou apresentar para vocês, exigem um syngas puro, porque a síntese desse syngas para gerar qualquer outro combustível é catalítica, e na catálise não se admite impurezas, né? Na catálise, a impureza, ela envenena o catalisador, ela destrói o catalisador. Então, é necessário que a gente tenha um syngas limpo, né, para a prática da carboquímica. Uma gasolina da carboquímica é uma gasolina muito mais pura do que uma gasolina da petroquímica, quando sai direto da refinaria, né? Porque a gente não pode ter nada de enxofre, não pode ter nada de CO2, nada disso. O que é a gaseificação? Já falamos, né? É a transformação do carvão em gás. Como é que acontece essa transformação? Dentro do reator, que é chamado gaseificador, acontecem, então, reações sólido-gás. Então, são essas reações do char, que é o carbono sólido, transformado em gás. A gente entra como matéria-prima com carvão, oxigênio, vapor d'água. São os 3 reagentes essenciais na gaseificação. Então, as reações que acontecem, a gaseificação com oxigênio. Então, você vai pegar o carbono, que é o char, né, sólido, reage com uma quantidade subestequiométrica de oxigênio e transformado em gás. Então, você pegou um carbono
sólido, transformou em gás, por isso é gaseificação. Mas acontece também, embora em quantidade bem menor, a combustão com oxigênio gerando CO2. Mas esse CO2, ele também é gaseificado com carvão, produzindo mais CO. Nós temos a gaseificação também com vapor. Nós temos, então, esse carbono com vapor d'água, dando CO mais hidrogênio. Então, sempre a gaseificação é a transformação desse char num gás. Então, gaseificação com hidrogênio, a fonte de hidrogênio é esse vapor d'água que entra aqui como um reagente. Então, o char mais o hidrogênio dá metano. Tá? Então, essas são ações características, assim, da gaseificação, que produz o gás de síntese. Fora isso, a gente tem duas outras reações muito importantes que acontecem, que não são reações de gaseificação, porque elas já são reações gás-gás, tá? Não é sólido para gás, que é essa water gas shift. Essa reação é muito importante, porque ela é usada para fazer o condicionamento do gás de síntese. Isso significa que, através dessa reação, eu consigo obter a composição que eu quero de hidrogênio e CO dentro do syngas. Então, se eu quero concentrar, eu quero 80% de hidrogênio, por exemplo, no syngas, eu vou promover essa reação para que eu tenha um aumento na concentração de hidrogênio. Tá? Se é de CO, eu vou reagir o hidrogênio com CO2 para obter uma maior concentração de CO. Então, essa é uma reação que a gente chama de, que faz o condicionamento do gás de síntese. Coloca o gás na condição, na composição que eu preciso para produzir gasolina, ou metanol, ou aquilo que for ser produzido de interesse. E a metanação é considerada uma reação não desejável. Tá? Que é o CO mais hidrogênio dando metano e água. Tá? É uma reação que a gente não deseja, é indesejável na gaseificação. Com isso, nós temos um syngas, um gás de síntese, com uma composição média, mais ou menos como está aqui, prioritariamente composta por hidrogênio e monóxido de carbono. Tá? E aí eu vou mudando essa proporção, normalmente condicionando através daquela reação water gas shift. E em menores concentrações, a gente tem, então, outros gases que têm que ser removidos. Tá? Essa é uma planta convencional de gaseificação. Como eu falei para vocês, eu uso como matéria-prima sempre o carvão, que é a matéria-prima que eu trabalho, mas vocês podem alimentar uma planta de gaseificação com biomassa, ou com resíduo ou coque de petróleo, né? Qualquer material carbonáceo pode ser usado como alimentação do gaseificador. Então, essa alimentação, entrando nesse equipamento chamado gaseificador, instantaneamente ocorre a degaseificação, ou a pirólise. Isso significa o quê? Que de forma instantânea, em segundos, eu consigo liberar todo o material volátil contido no carvão. Então, o sólido, ele cai para o fundo do reator, né, e ele é coletado, e o que interessa são os gases que são liberados aí nessa entrada do gaseificador. E esses gases, que estão representados por essas setinhas vermelhas aí no gaseificador, é que vão conduzir aquelas reações de gaseificação que foram mostradas anteriormente. Então, junto com esse gás, tem char, que é um carvão já devolatilizado, bem poroso, leve e de tamanho bem reduzido, que vai reagir, então, com os gases ali, em condições específicas, para formar o syngas, o gás de síntese. É arrastado junto às cinzas leves, são cinzas volantes, elas são super leves mesmo. Então, elas vão junto com essa corrente gasosa. Então, lá no topo do gaseificador, a gente sai com o syngas. Só que ele vem aqui junto com material particulado, que é composto por essas cinzas volantes e por esse char que não reagiu, eventualmente. E aí precisa um sistema de separação de material particulado, primeira coisa. Tá? E daí, em seguida, a gente precisa ter
um sistema para retirar, de limpeza do syngas, para retirar a acidez do gás. A acidez do gás, ela é proporcionada pelo H2S, né, e pelo CO2. Tá? Então, a gente tem uma unidade, o que acontece aqui é sempre um processo de absorção, né, tem alguns solventes aí específicos, que tem bastante afinidade, principalmente com H2S. Então, vem esse syngas sem particulado, sem acidez, e ele pode, então, ser usado diretamente, ele é composto, então, de CO e hidrogênio, né, e ele vai ser usado diretamente para síntese de combustíveis, de produtos químicos, então a gente vai ver de forma rápida isso. Ou então, esse syngas, ele pode entrar aqui num reator de reforma catalítica, né, para enriquecer em hidrogênio. Então, aqui a gente usa aquela reação water-gas shift, a gente faz um enriquecimento. Com esse hidrogênio, eu posso usar ele como combustível para transporte, né, o hidrogênio é super leve, então ele tem um poder calorífico de 28 mil calorias por grama, quer dizer, um grama de hidrogênio é muita coisa, né, porque ele é muito leve, ele pode ser usado direto como combustível para transporte, ou como combustível também na geração de eletricidade em célula combustível. Ali ele é o combustível da célula, né, para geração de eletricidade. Também o syngas, ele pode ser usado nessa rota, numa turbina de combustão, não com turbina convencional a vapor, turbina a gás, vai queimar o gás. Aqui sim acontece uma queima, entra um ar aqui, queima o syngas, né, e aí vai gerar eletricidade. Mas qual é a diferença de queimar o carvão, queimar o syngas? O syngas, quando você queima, ele só gera CO2 e água. E separar CO2 de água é muito simples, né? Diferente da combustão, que você vai ter CO2 mais uma porção de gases e ainda num mar de nitrogênio, né, que dificulta bastante. A energia dessa combustão do syngas, ele entra, então, num gerador de vapor, né, então a gente entra com água, gera vapor, e esse vapor, sim, vai para uma turbina convencional a vapor, também para geração de energia elétrica. Esse sistema que eu acabei de falar para vocês, que combina turbina a gás com turbina a vapor, é chamado de ciclo combinado integrado de combustão e gaseificação. Então, nessa combustão aqui, o ar, ele vai para uma unidade de separação de ar, né, onde o oxigênio alimenta o gaseificador, o vapor que é gerado também alimenta o gaseificador. Tá? Então, essa é uma unidade, uma planta, assim, convencional de gaseificação, um desenho esquemático, né, depois eu vou mostrar para vocês alguns casos aí, reais. O que se pode fazer com syngas? Né? Gerar energia térmica e energia elétrica nesse processo que eu mostrei para vocês, ciclo combinado, né, integrado, de gaseificação-combustão, né, que tem um sistema de captura de CO2 relativamente simples, comparado com capturar o CO2 de um gás de combustão. O syngas, ele pode ser usado, né, em substituição ao gás natural sintético, ao metano, né. O syngas, ele pode ser usado para a produção de hidrogênio. O hidrogênio tem uma infinidade de aplicações, várias reações de hidrogenação, de hidrocraqueamento. O hidrogênio também pode ser usado na síntese da amônia, e a amônia é reagente base para a produção de ureia, de fertilizantes, de ácido nítrico, compostos nitrogenosos, e o hidrogênio é combustível em célula combustível também. O syngas pode ser usado na produção de óleo sintético, e aí vai para um processo de refinaria, próximo à refinaria de petróleo, produz gasolina, diesel, outros combustíveis,
craqueamento de nafta, produção de etileno e propileno, super importante, essas olefinas, porque são monômeros para a indústria do plástico, né? Para eu obter polietileno, eu tenho que ter o etileno antes. Para obter o polipropileno, eu tenho que ter o propileno. Então, essas olefinas são básicas, assim, para a indústria do plástico. Óleos lubrificantes e outros. O syngas, ele pode ser usado na produção de metanol e outros álcoois, e a partir do metanol, partir para um processo MTG, de metanol para gasolina, para produção de diesel, de novo, né, MTO, metanol to olefins, etileno e propileno, produtos químicos, outros, né, formaldeídos, DME, como combustível também, célula combustível. Então, o syngas, que é o produto da gaseificação, né, ele tem uma enorme gama de aplicações. Eu tenho aqui o syngas, prioritariamente ele é CO com hidrogênio. Como é que eu faço essa síntese, essa transformação, ou em diesel ou gasolina, ou eu vou transformar em amônia, ou em etanol, ou em metanol? Como é que eu faço a seleção, né? Como é que eu sei como que eu consigo sintetizar diesel e não etanol, né? O catalisador é a chave do produto, né? O catalisador é a chave do produto. O catalisador, né, ele é super seletivo, né? Então, é ele, juntamente com condições de temperatura e pressão, claro, né, que vão direcionar para a produção de um produto ou de outro produto, a partir do syngas. Na semana que vem, eu ia fazer um webinário só sobre catálise heterogênea, um pouco falando para vocês como selecionar o catalisador, como preparar um catalisador, mas acabamos adiando esse webinário, vai ficar para um segundo ciclo, mas vai acontecer ainda. Bom, coloquei 2 cases aqui, né, para a gente conhecer. Bom, primeiro aqui, um case, não é ainda o case, né, coloquei antes dele alguns drivers para liquefação do carvão. Então, aquela nossa... O que é interessante? Qual seria o cenário ideal para um projeto CTL, Coal to Liquid, para produzir, por exemplo, gasolina, diesel? O cenário ideal é eu ter um mercado de energia. Eu preciso demandar energia, preciso de energia. O mercado precisa de energia. Eu tenho que ter tecnologia, né, CTL, para fazer a produção. E eu tenho que implantar isso em países onde eu tenho reservas de carvão disponíveis, né? Então, esses são os drivers para a gente ter sucesso aí, o cenário ideal num projeto de coal to liquid. Isso de olho sempre aqui no petróleo. Então, aqui a famosa curva de Hubert, né, que traz aquele famoso ano do pico do petróleo, né, muitos dizem que já passamos por ele, mas só apresentando para vocês, né, a gente tem aqui, desse lado, na subida aqui do pico, uma produção de óleo superior à demanda. Então, aqui a gente trabalha numa extração de petróleo mais fácil, né, não tão profunda, desse lado da curva, só que existe um tempo em que a gente vai chegar num pico, e a partir dali começa a ficar mais difícil de extrair, né, e aí eu começo a ter uma produção de óleo menor do que a demanda, que é o que vinha acontecendo, né, até antes da pandemia. Depois da pandemia, a demanda ficou menor do que a produção, né? Por isso caiu o preço do barril lá para negativo. Mas isso é um ponto fora da curva, né? É um ponto fora da curva, vai voltar à normalidade. Então, esses são drivers para a gente partir para a transformação do carvão em combustível. Aqui um esquemão do processo da Sasol, na África do Sul. Eu vi que tem uma colega nossa que trabalha lá, que está assistindo o webinário.
sabe melhor do que eu, né? Mas a Sasol, acho que é a maior produtora, né, de nafta, diesel, a partir do carvão, né? Então, através de uma síntese chamada FT, síntese de Fischer-Tropsch. Então, a gente faz a gaseificação primeiro, aqui entre a gaseificação e a síntese, tem todo aquele processo de limpeza e de condicionamento do gás, para que eu saia na proporção exata de hidrogênio CO para a produção de combustível líquido, faz a síntese, catalisador de ferro cobalto, a gente trabalha em duas temperaturas, com temperaturas mais altas de síntese, né? A gente vai produzir mais gasolina, né, temperaturas mais baixas, que a gente tem um craqueamento menor, a gente produz mais diesel. A Sasol tem duas plantas, uma de alta e uma de baixa temperatura, e tem uma planta, além da África, uma nova, né, nos Estados Unidos, mas ali GTL, é Gas to Liquid. Então, transforma o gás de síntese em combustível, e esse combustível líquido é armazenado aqui, né? Também acontece um processo de recuperação de produtos, a gente tem algum gás que forma como subproduto, principalmente metano, que é usado lá na geração de energia, e também a gente recupera o hidrogênio desse gás. Nós temos aqui uma cera, uma graxa, um produto mais pesado, que sofre, então, uma hidrogenação no processo de hidrocraqueamento e formam também combustível líquido, né? Então, essa é uma planta existente. Aqui eu trouxe um outro case, que é uma planta da América do Norte, do Kansas, na produção de fertilizantes. Então, aqui nós temos, de novo, o nosso coque, ou char, né? Água, vapor d'água, oxigênio, e entra tudo aqui no gaseificador. Produz o gás de síntese, o syngas, primeira etapa, e aí passa pelo processo de purificação, primeiro na remoção da acidez do gás, tirando o H2S, e depois num processo de purificação de hidrogênio, um processo PSA, que é um processo de adsorção com pressão oscilante, que ele vai separar o hidrogênio do CO2. Esse hidrogênio é reagente numa planta para a produção de amônia, num processo convencional, Haber-Bosch, né, de produção de amônia, onde eu vou ter o hidrogênio e o nitrogênio, que vem lá da unidade de separação de ar. É produzida amônia, essa amônia com o CO2 capturado, ele entra numa unidade de síntese de ureia, né? Então, aqui o catalisador é ferro, rutênio, grafite, a reação é essa daqui, né, a amônia mais o CO2, dando lá a ureia, mais água. Bom, aqui eu vou fazer uma pequena propaganda, mas é muito rápida, não quero nem me delongar, que é do nosso laboratório, né? Nosso laboratório é um laboratório de pesquisa, que vive da pesquisa e dos nossos convênios e das prestações de serviço, a gente precisa sempre fazer uma propaganda dele. Laboratório de Energia e Carboquímica é esse aqui nem está mais lá, mas eram alguns cilindros de metano da Sulgás. Esse metano ele estava sendo, nessa época, testado para geração de energia elétrica na microturbina, que a gente tem dentro do laboratório. Essa microturbina, ela gera 20 mil kWh por mês de energia, né? Então, estava sendo testado. Esse laboratório, ele foi inaugurado, então, em 2016, ele conta com uma série de gases especiais, tá? Acetileno, óxido nitroso, CO2, CO, ar sintético, hidrogênio, nitrogênio, tem muitos. Alguns dos nossos equipamentos dentro do laboratório, o nosso equipamento principal, o nosso carro-chefe, que é o gaseificador, uma planta semipiloto, depois tem detalhes maiores dele numa outra foto. A gente tem aqui um reator tubular, aqui que a gente estava fazendo Fischer-Tropsch para geração de diesel. Também temos trabalhos em metanação, que está sendo feito nesse reator tubular.
A gente tem aqui uma unidade de geração de oxigênio e hidrogênio, a partir da água, e nós temos sistemas de análise, absorção atômica, que a gente faz análise, então, de metais, em nível de ppb e ppm também, mercúrio, chumbo, cromo, cobre, uma série de metais. Nós temos o sistema de cromatografia líquida de alta performance, então esse aqui faz a análise da composição química da parte líquida da gaseificação, né, dos líquidos. Não aparece aqui, mas a gente tem cromatografia gasosa também, que faz a composição química, mostra a composição química dos gases produzidos. A gente tem calorímetro, né? Calorímetro mede poder calorífico, tanto de líquidos combustíveis, quanto de sólidos combustíveis. E aqui, pequeno, a microturbina. Essa é a nossa planta de gaseificação. É uma planta que foi projetada por nós, né, especificamente para trabalhar com carvão de candiota, uma planta de leito fluidizado borbulhante. Outros detalhes do gaseificador, é uma planta com aquisição online de dados de pressão e temperatura ao longo de todo o processo de gaseificação. Nós temos aqui a microturbina, que nada mais é do que essa caixa aqui, ela é americana, até pouco tempo a gente só tinha essa no Brasil, agora tem mais uma universidade que adquiriu, e de forma bem rápida, né, quero agradecer a atenção de vocês, meu contato, nem vou deixar esses telefones ramal, porque a gente, por enquanto, está trabalhando em casa também, mas tem meu e-mail aqui, agradecer aos nossos apoiadores, né, nós temos 2 contas, no Face, no Instagram também, quero agradecer, né, eu quero agradecer também a participação de todos, né, nesse webinário, e me coloco à disposição, se alguém tiver maior interesse, conhecer o laboratório, trabalhar no laboratório também, né, está convidado. Você quer? É só ir lá. As pessoas têm... Me chama. Tá, Luiz, as pessoas acham que para trabalhar lá na carboquímica tem que estar acabando já o curso, da metade do curso para frente, e não é bem assim, né? A gente já tivemos 3 alunos calouros que trabalharam na carboquímica. O Fernando Sá, que ele entrou na universidade, foi para a carboquímica e ficou todo o tempo trabalhando conosco lá na carboquímica. Depois, agora, tem um rapaz que ele veio de São Paulo já para a Unipampa, já direcionado para trabalhar na carboquímica. Então, a gente já descobriu quem ele era, já trouxe ele para o grupo também, né? E a gente tem outros alunos. O que precisa é vontade de trabalhar, né? De aprender. É isso, tá? Então, não tem nenhum tipo de restrição para trabalhar na carboquímica. Podem ir lá conhecer, fica atrás do bloco 4, né? Estão convidados. Muito obrigada, professora, por dividir seu conhecimento conosco. Eu que agradeço você pelo monitoramento aí do webinário. Muito bom, obrigada, Luísa. Capaz, sempre bom escutar a senhora. Então, tá bom. Obrigada, pessoal. Bom.